Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernanda e eu faço parte do grupo de trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E estou aqui hoje para mais uma exposição junto aos amigos. Peço a vocês que me deem um ok, se estão me ouvindo bem. E também gostaria de lembrar que no final teremos um passe. E quem se sentir à vontade pode deixar uma jarra com água ao lado para a fluidificação da mesma. Obrigada, Jane. Obrigada, Aline. Vinte horas então, vamos iniciar o nosso trabalho. Convido a todos a fecharem seus olhos e me acompanharem na prece inicial. Querido Mestre Jesus, obrigada por mais um dia de vida, pela nossa saúde e pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para mais uma exposição. Que possamos nos conectar que nós possamos nos conectar com os benfeitores amigos e que este curto período nos sirva para refletirmos um pouco mais sobre a nossa encarnação aqui neste planeta de provas e expiações. Sendo assim, pedimos permissão aos amigos espirituais que dirigem essa atividade e damos início à nossa exposição. Que assim seja. Tá saindo o som direitinho, pessoal? Tá, agora tá ok o som. É que pra mim não tava saindo aqui. Bom, hoje a nossa exposição será sobre a porta estreita, que se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E conversaremos um pouquinho sobre as nossas más tendências. Como nós enxergamos essas más tendências em nossa vida? Conseguimos realmente enxergar o que seriam essas más tendências? E se elas são más, por que não as trocamos por boas? O Evangelho nos traz a seguinte mensagem: entrai pela porta estreita.
porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que o encontram. Mas o que significa dizer que devemos procurar pela porta estreita? Significa que, como diz no próprio Evangelho, a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Mas por que frequentamos tanto o caminho do mal? O Evangelho continua nos alertando que tal é o estado da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. E que, quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Aqui entra aquela questão que todos nós pensamos: eu sou tão bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Será que não fazemos mesmo? Bem, se não fazemos o mal, então estamos aqui em missão. Já encontramos a nossa missão? Porque não podemos nos esquecer o que muito já lemos no Evangelho de Jesus. Se não faz mal a ninguém, mas também não faz bem, és um inútil. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Podemos, por assim dizer, que estamos, então, a passeio. Acontece que temos que nos lembrar que a fila da reencarnação é imensa e nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Precisamos, então, aproveitar essa oportunidade e procurar fazer o que nos cabe neste momento. Não podemos afirmar que não fizemos nada porque não sabíamos o que era para fazer. Porque cada um de nós que está aqui hoje, conectado nesta live, deixando de ver a sua série ou novela favorita por este curto período de tempo, está aqui porque acredita que não viemos a passeio. E bem lá no fundinho, sabemos o que é preciso desenvolver. Todos nós temos um planejamento para seguir enquanto estamos por aqui. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, escritora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, comenta em uma live de cuidados paliativos sobre o caso de uma família em que uma filha do casal, a única filha, estava internada no hospital em terapia intensiva. E numa noite, após chegarem do hospital, depois de verem a filha, como de costume, a esposa vai para a cozinha preparar o jantar, enquanto o marido fica na sala assistindo televisão. E bem neste dia, seu marido tem um infarto e, no caso, acaba desencarnando antes da filha que estava doente. A esposa, por sua vez, dentro de uma grande dor de luto em que se encontrava, escreve um livro chamado O Ano do Pensamento Mágico, que começa assim: a vida se transforma rapidamente. A vida muda num instante. Você se senta para sentar, para jantar, e a vida que você conhecia acaba de repente. Algumas pessoas dizem para a doutora Ana que ela romantiza a morte e que ela fala sobre tudo isso porque não aconteceu com ela. Só que a resposta dela é o seguinte: então, aconteceu.
Talvez eu até acharia muito bom ter uma preocupação maior sobre os riscos da pandemia para os meus pais vivos. No entanto, eu não tenho essa preocupação porque eles não estão mais aqui. O que este comentário dela nos mostra? Ele nos transmite, mais uma vez, a mensagem do Consolador prometido. Todos nascemos, todos morremos. Para que viemos, daqui partiremos. Ou seja, a única certeza que todos nós temos na vida é o desencarne. Morte apenas do corpo, mas não do espírito. E é este breve espaço de tempo entre o encarnar e o desencarnar que chamamos de vida. E é neste curto período que temos inúmeras oportunidades de nos tornarmos seres melhores do que quando aqui chegamos. A doutora Ana, a qual eu não sei da sua religião, também nos traz a seguinte mensagem: devemos falar para quem quer ouvir e jamais nos desmotivar a ponto de deixarmos de fazer algo que nos preparamos para realizar, porque talvez não existam muitas pessoas presentes naquele momento. Por fim, ela conta a seguinte situação que aconteceu com ela. Uma das reuniões mais importantes que ela fez na sua vida foi uma reunião que tinha presente apenas um técnico de enfermagem, onde ela preparou toda a aula para ministrar e somente uma pessoa chegou para ouvir. Um técnico de enfermagem que estava após plantão. E quando ele a questionou se a aula seria somente para ele, a doutora respondeu: eu preparei uma aula. Você veio para assistir? Você está após plantão? Você ficou esperando para me ouvir falar sobre isso. E eu me preparei para esta aula. Então, eu vou te dar a aula. A única coisa que ela não imaginava era que havia dado aula para uma pessoa muito influente dentro do hospital em que trabalhava. E na semana seguinte, não havia mais lugar para sentar na sala. E ela finaliza assim: então, nunca pense que falar para uma pessoa é pouco. Porque se você conseguir fazer uma pessoa compreender a importância deste trabalho, você já salvou uma vida. E isso faz muita diferença. Doutora Ana estava falando de morte e de salvar vidas que se encontravam doentes. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Tem a ver como a gente enxerga as situações da nossa vida. Quantas vidas nós podemos salvar falando para quem quer nos ouvir? A quantas vidas saudáveis nós podemos levar a mensagem do Consolador prometido e desta forma, talvez, ganhar um irmão de caminhada? E a pergunta que não quer calar: estamos fazendo isso? Fomos os chamados, mas queremos mesmo ser os escolhidos? No livro Desdobramento Consciente, o Espírito Heitor, em 2017, nos afirma o seguinte: a consciência humana que habita o planeta Terra, ainda muito jovial, luta para sair das primeiras impressões originadas pela interação com a matéria densa. A humanidade terrena é muito nova. Há poucos milênios, nada existia. Há poucos séculos, ainda viviam em feudos. Há poucas décadas, escravizava irmãos.
Há poucos anos, presenciou o Holocausto e 2 guerras mundiais. E atualmente convivem com ataques entre algumas nações do Oriente e do Ocidente, como se o planeta Terra não fosse uma única morada de irmãos do mesmo Pai. Ainda afirma que os humanos encarnados, tratando-se de mentes jovens, em sua maioria, estão adoecidos, viciados, condicionados e dominados pela matéria. Muitos vivem como robôs. Não pensam, não raciocinam, seguem automaticamente os hábitos condicionados pela maioria adormecida e adoecida. Possuem a mente fixa na violência ou guardam sentimentos como ódio e raiva, além do consumo desenfreado do sexo, drogas, alimentos e outros produtos que causam a ilusão de uma felicidade, mas na verdade originam um estado de euforia lesiva e passageira, muito diferente da felicidade construída nas potencialidades do espírito, e por isso duradoura e verdadeira. Poucos são aqueles que conseguem fugir do padrão massificado. Assim, o ser humano esquece de que é um ser imortal, de essência espiritual, que um dia partirá, levando daqui somente o que conseguiu evoluir moral e intelectualmente. Nada mais. É chegado o momento de despertar. É chegado o momento de amadurecer. Assumamos as nossas responsabilidades como co-criadores do universo, seres imortais e filhos de Deus, pois a vida nunca cessa. Não há morte ou mortos. Há vida, sempre e inevitavelmente. Que mensagem elucidativa que o Espírito Heitor nos trouxe. Essa mensagem nos faz refletir sobre nossas más tendências, aquelas que muitas vezes não queremos olhar porque dói, e na nossa ignorância imaginamos que, se não olharmos de frente para elas, não sofreremos tanto. Bem, talvez não sofreremos por agora, mas e no futuro? Como fica? Essa mensagem nos faz relembrar sobre a queda de Otávio. Sei que muitos aqui já ouviram essa historinha, mas como a lição que ela nos traz é valiosíssima, vem ao encontro da situação citada anteriormente, em que comentamos sobre ter tudo gravado em nossa mente, mesmo que inconsciente. Vamos à história então. Otávio se preparou no plano espiritual durante 30 anos consecutivos para voltar em tarefa mediúnica, onde tinha como missão não se casar, pois iria acolher mais tarde 6 órfãos, que eram os seus amigos que muito trabalharam por ele em nosso lar. Mas Otávio esqueceu seus compromissos e vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. E quando seu pai faleceu e chegou a hora dele assumir sua missão com aqueles que ficaram órfãos, 3 que eram somente filhos de sua madrasta e outros 3 que eram seus irmãos, Otávio deu outro rumo em sua vida, se casando e abandonando os pequenos órfãos, sem refletir que abandonava
seus credores generosos de nosso lar a destino incerto. E depois de desencarnar, Otávio se depara com sua situação atual e se dá conta que foi espírita desde o berço e mesmo assim fracassou nas tarefas que foram programadas para ele antes de sua última encarnação. Ainda relata que teve amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos seus olhos. Como médium, recebeu mensagens repletas de amor e sabedoria. E, no entanto, caiu mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. E com muita tristeza desabafa. Realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Esse texto de André Luiz nos ajuda a entender que mesmo quando temos planejamento definido pelos benfeitores espirituais, antes da encarnação, sempre teremos liberdade para agir e fazer da nossa vida o que quisermos, e isso se chama livre-arbítrio. E o que nós podemos pensar agora, olhando para essa história como um fato real, que aconteceu com um espírito que, assim como nós, veio até aqui para cumprir a missão que combinara antes de reencarnar. E quando aqui chegou, deixou-se levar pelas paixões humanas e se desviou totalmente de seu caminho. Como nós podemos avaliar a nossa vida e de que forma saber se estamos indo bem? Simples. Basta nos perguntarmos o que Jesus faria. Como Jesus procederia se estivesse em nosso lugar? Pois é, amigos. Falando parece fácil, né? Mas como seria de fato colocar os ensinamentos de Jesus em prática? Nós ainda dizemos que amamos o inverno e que o frio é vida, quando na verdade moramos em um local onde o inverno é rigoroso e mata nossos irmãos que vivem nas ruas. Então, se o frio é vida somente para quem tem onde morar e possui roupas quentinhas para se agasalhar, como nós, espíritas que somos, conseguimos amar o frio? Cadê a nossa compaixão com a dor do próximo? E quando alguém pergunta a Jesus: Senhor, haverá os que se salvam? E ele responde: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Todo aquele que ouve as palavras que eu digo e as pratica será comparado a um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu
e os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. E o que será que Jesus quis nos mostrar quando disse: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Que mandamento nós poderíamos mencionar aqui? Caridade. Porque Jesus nos orienta sempre que fora da caridade não há salvação. E falando em caridade, não podemos nos esquecer do BIP, que todos já conhecemos. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros e perdão para todos. Como posso ser benevolente e, ao mesmo tempo, dizer que amo o frio? Ou não sei que tem irmão meu morrendo ali na rua? Como posso praticar a indulgência se ainda julgo os acontecimentos que nem sequer me dizem respeito? E como eu quero ser perdoado se nem eu mesmo consigo perdoar? Porque afinal, todos nós queremos que sejam benevolentes conosco, que sejam indulgentes com os nossos defeitos e que nos perdoem. Será que é salutar essa nossa conduta? Jesus, que é o nosso modelo e guia, veio até aqui e serviu aos seus irmãos. E depois de todo este tempo, ainda pensamos que estamos aqui para sermos servidos. E por falar em indulgência, amigos, eu pensei 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes sobre comentar ou não algo hoje nessa live com vocês. Mas senti que no fundo essa reflexão se faz necessária a todos nós. Bem, agora vamos analisar como anda a nossa bondade. Vejamos o caso que saiu há pouco tempo sobre a menina de 10 anos que engravidou. O fato ocorrido chocou a todos nós. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como eu me comportei diante de uma situação tão triste dessas? Uma criança abusada, tendo que decidir se queria ou não gerar outra criança. E nós, o que fizemos? Desde que soubemos da situação, quantas vezes nós paramos para orar por essa família e emanar boas vibrações com a intenção de diminuir um pouco o seu sofrimento? Que talvez fosse o melhor que cada um de nós poderia fazer naquele momento tão delicado, visto que não somos juízes e que assim como o livre-arbítrio existe para cada um de nós, ele também existe para a família dessa menina. E o que essa família fizer ou deixar de fazer será um problema dela com Jesus e não nosso. Mas como nós gostamos de nos enganar, vamos dizer o seguinte: mas eu não posso ser omisso com isso. Gente, omisso de quê? Mais uma vez nos pergunto: somos nós os juízes? Não podemos nos esquecer
que quando apontamos um dedo para o outro, automaticamente estamos apontando 3 para nós mesmos. Quem somos nós aqui nesta encarnação, neste planeta de provas e expiações, para julgar se tomaram a decisão certa ou errada? No mesmo dia em que eu estava procurando respostas para o ocorrido, recebo uma mensagem de uma amiga via WhatsApp que dizia assim: imagina essa força toda em julgar o outro, convertida em coragem de olhar para si? Imagina? E quando li, pensei automaticamente: se usássemos toda essa força que temos para julgar os outros, para fazer o bem sem olhar a quem, como estaria o mundo hoje? E Jesus ainda nos adverte: orai e vigiai. E nós, estamos seguindo os seus conselhos? Estamos orando e vigiando? Em Religião dos Espíritos, Emmanuel nos chama a atenção dizendo o seguinte: diante dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo e nem grites anátema. Não lhes conhece a história desde o princípio e não percebes agora a causa invisível da dor que os desagrada. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Mais uma vez, quem somos nós para julgar? É fácil comentar quando não somos os envolvidos na situação. Que possamos nos lembrar que a quem muito sabe, muito será cobrado. E quem sabe mais? Essa criança a quem lhe foi roubada a inocência? Ou nós, adultos, que estamos presentes na live de hoje, porque estudamos o Espiritismo e sabemos, inclusive, que quando Simão Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus lhe advertiu, dizendo: Pedro, você acabou de perder uma orelha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que tomar da espada, morrerá pela espada. Se traduzirmos suas palavras daquela época para os dias atuais, onde não temos espada, Jesus nos advertiria: não julgueis, para não serdes julgados. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Mais uma vez nos questiono: cabe a nós este julgamento? E para finalizar, trazendo a questão de que cada um de nós sabe o que deve fazer, ainda em Religião dos Espíritos, Emmanuel nos afirma que o Cristo nos adverte por meio da responsabilidade que vibra na nossa consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega
os que te incomodem. Pede Cristo. Ao que te exijas 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede Cristo. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede Cristo. Perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede Cristo. Avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Pede Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece aos que te aborreçam. Pede Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. E pede Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Obsessão também é um problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Então, meus amigos, o que nós temos, o que nós podemos fazer hoje para criarmos o hábito das boas tendências? Cada um de nós tem essa resposta já prontinha dentro de si. Essa era a nossa exposição de hoje. Espero ter contribuído com todos vocês através dessas pequenas reflexões. Convido a todos a fecharem seus olhos, sentarem de maneira confortável e elevarem o pensamento à figura do Mestre Jesus. Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, conversando sobre os Teus ensinamentos. Perdoa-nos pelo orgulho e vaidade que ainda temos dentro de nós. Auxilie-nos a seguir no caminho certo, fazendo o bem sem olhar a quem. Que neste momento os benfeitores espirituais estejam conosco, nos transmitindo um passe espiritual e que essas energias benéficas penetrem em cada célula do nosso organismo, tornando-as fortes e saudáveis. Que as águas expostas neste momento sejam fluidificadas e que nossos amigos espirituais aproveitem para harmonizar o nosso ambiente familiar, auxiliando e amparando algum irmão desencarnado que possa estar entre nós, necessitando de ajuda. Que este irmão desencarnado receba muita paz, luz e seja encaminhado pelos nossos benfeitores amigos para a nossa sociedade espírita, luz, paz e caridade. E que lá recebam amor e auxílio adequado às suas necessidades espirituais. Obrigada, amigo Jesus, por tudo e mais uma vez, gratidão por esta vida,
Gratidão por estarmos aqui hoje. Que assim seja. Gratidão a todos os amigos que estiveram conectados com a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade nesta noite. Um grande abraço a todos e que nós consigamos seguir o nosso caminho, firmes e fortes na nossa caminhada diária, sempre pensando no bem maior, nos esforçando para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. E na dúvida, nos perguntarmos: o que Jesus faria? Um abraço a todos e até amanhã, às 9 horas da manhã, onde estaremos juntos em nossa prece diária. Fiquemos todos com Deus.